Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, a irmã Suzy tem um testemunho para dar. Tem mais alguém que tem testemunho? Quer dar um testemunho? Vem aqui para frente já. Gabriel já vem auxiliar, que se precisar alguém segurar. Essas irmãs é tudo craque no microfone, acho que não vai nem precisar, mas fica aqui do lado, caso elas saem correndo, você segura. Mais alguém tem testemunho? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diga de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Tem uns irmãos que me procuram nos bastidores, falam: pastor, eu tenho que testemunhar, que Deus... Aí chega aqui na hora, cadê? Não tem ninguém para contar uma bênção. Como diz mais ninguém, quer dizer, como diz uma irmãzinha para mim uma vez, falou assim: pastor, tem tanta coisa, tanto milagre, tanta bênção para contar. Mais alguém tem um milagre, uma bênção para contar? Não finja que não é com você que eu estou falando. Mais alguém? Dou-lhe uma. Enquanto as irmãs vão testemunhando, se você tomar coragem, vem aqui na frente. A paz, irmãos. É difícil, passei por um momento muito difícil nos últimos 2 meses. Para quem tem filho adolescente sabe, não é fácil. A gente anda meio distante, esquece que eles cresceram e que querem andar com as suas próprias pernas, que acham que sabem de alguma coisa. Eu descobri há pouco tempo que a minha filha, Amanda, estava com depressão, sofrendo calada, sozinha, porque a gente mesmo presente, eu creio que eu sou uma boa mãe, mas a gente não consegue muitas vezes lidar com o universo deles, às vezes porque eles estão sorrindo, porque eles estão brincando, porque eles estão felizes, a gente acha que eles estão felizes mesmo. Mas uma mãe me procurou, que eu creio que foi Deus, que aconteceu uma coisa muito chata na escola, ela foi tirada da sala por uns acontecimentos, e uma coleguinha encontrou dentro do caderno dela umas cartas suicida. Ela veio à noite em casa, debaixo de chuva, e me mostrou essas cartas. Eu não sabia o que fazer, eu perdi o chão. Porque para mim, a minha família, apesar dos defeitos todos que a gente tem como mãe, como pai, era perfeita, porque as minhas filhas são lindas, muito educadas, saudáveis, apesar de tudo, né, de algumas coisas que acontecem, mas para mim era perfeita. E acontece uma coisa assim que eu olhava e via na família dos outros, imagina como. Descobri que ela estava se cortando, até essa semana eu descobri cicatrizes na perna dela, e eu fico imaginando como, por quê? Eu conversei muito com ela, nossa, ela chorou muito, pediu perdão, nem ela sabia o que estava acontecendo. Então, depois desse dia, eu tive um olhar melhor para ela, falei muito de Deus para ela. Eu acho que um dos nossos erros, do meu erro, foi esse, achar que eles têm que entender, eles são obrigados a entender, eles não entendem, eles não aceitam muitas coisas. O amor de Deus, eles não entendem. A gente começa a falar, ela não entende muitas coisas, ela me questiona da Bíblia, muitas coisas eu não entendo. E eu falei: Amanda, eu não entendo, tem muitas coisas que eu não entendo também. Mas eu falo para ela que Deus, a gente não se discute, a gente se entende, se aceita e se respeita. E graças a Deus, eu creio que em nome de Jesus, pela glória de Deus, minha filha foi liberta, que esse mal foi repreendido da vida dela. Comentei com algumas pessoas, pedi oração, me entreguei completamente a Deus, tenho as minhas falhas, e eu creio que tudo acontece na vida da gente para a gente abrir os olhos, que muitas vezes a gente está na igreja, acha que a gente vem no domingo, a gente vem a semana inteira, a gente está bem, a gente está seguro, a gente está salvo, a gente está protegido, mas infelizmente não estamos.
se a gente não tiver com Deus mesmo. Não é só na igreja, não é só ali. Tem que orar em casa, tem que olhar para os nossos filhos. Uma geração difícil, muito difícil. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Minha filha calada, sorridente, aparentemente feliz, passando por um momento tão triste, tão difícil. E o que me mais dói é que eu só percebi, graças a Deus, que não foi tarde demais. Que Deus enviou um anjo que percebeu que estava ficando difícil demais. E é difícil, mas eu creio que em nome de Jesus, este mal foi liberto da vida dela. E eu creio, em nome de Jesus, continuo pedindo oração para os irmãos, que é difícil, eles são difíceis. E com Deus eu sei que tudo é possível. Amém. Senhora? É para mim? Mas eu vou falar pouca palavra. Mantém um testemunho? Mantém um testemunho, pode falar. Para testemunhar. Então, eu sou mãe de 11 filhos e sofri muito, mas muito mesmo. E por hoje eu vivo feliz mesmo na minha vida, porque achei essa igreja aqui para me consolar em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, estou com Deus. Amém. É. Jesus. Amém, irmãos. A minha alegria, irmãos. Eu, desde os meus 13 anos, como todos vocês já sabiam do meu problema, eu sofri muitos anos, caí, me queimei com epilepsia. Desde os 13 anos tive que tomar remédio controlado, tive que engavetar vários sonhos da minha vida, inclusive deixei de estudar, como aconteceu com a filha da Suzy. O meu desejo era esse, tirar minha própria vida, porque eu achava que eu só dava trabalho para as pessoas, para que eu ia viver? Então era essa a minha intenção. Mas quando eu conheci verdadeiramente a Deus, de verdade, entreguei meus caminhos verdadeiramente nas mãos do Senhor, eu, com o esposo, numa cadeira de roda, ainda fui uma vez parar no hospital, aqui no regional, sem ninguém me conhecer, ninguém sabia quem eu era. Fui inconsciente, ligado para ele não tinha telefone, minha filha pouco se importava comigo, a doutora deixou eu ir embora. E nesse dia eu cheguei em casa e minha filha falou para mim, mas serviu de lição, que teria sido o maior motivo da vergonha da vida dela, eu ter caído dentro do banco e feito ela passar a maior vergonha, que ela passou. E eu naquele dia, ele numa cadeira de roda, que tá os irmãos que sabem da história dele, eu falei para Deus, que se fosse para continuar vivendo daquela forma, eu não queria mais viver. Mas que a partir daquele dia, ninguém mais brigaria por minha causa. Ninguém ia mais brigar por minha causa, por eu cair, por eu me machucar, me queimar, como eu me queimei, tive queimaduras, várias coisas aconteceram. E para a honra e glória do Senhor, irmão, o ano passado eu fiz uma ressonância, a falha mental que eu tinha desapareceu. Esse ano, o médico pediu novamente, porque não acreditou, milagre não tem explicação. A falha mental que eu tinha, que era só uma coisinha de nada, como se fosse um risco, mas causou tanto dano na minha vida, foi comprovada novamente que eu fui curada e liberta dessa infecção, dessa enfermidade e a inflamação do meu crânio, que também acusava, que era aquilo que me perturbava. Para a honra e glória do Senhor, eu não tenho mais nada. Estou curada, estou liberta. A única coisa que falta ainda é Jesus me devolver 100% das minhas audições. Mas eu creio que eu ainda consigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. E que isso te inspire, amém? A orar, a buscar Deus. Você que precisa de uma cura, você orar, buscar Deus pela cura. Você que precisa ter sabedoria e entendimento para lidar com seus filhos, que você busca Deus. Amém? Você que não tem motivos para se alegrar, lembra o testemunho da irmã Ramona, que com 87 anos de idade diz que está feliz com Jesus. Foi mãe de 11 filhos, né? E mesmo assim, que eu me lembro, eu fiz velório de 3. Você imagina o que
o que ela fala que teve uma vida difícil, só eu estou na vida da irmã Ramona há 10 anos só. Ela era da Assembleia de Deus e esqueceram a irmãzinha para trás, eu fui lá e peguei. Eu não vou deixar essa irmãzinha em casa não. E faz 10 anos que a gente já se conhece e ela sempre testemunha isso, que é uma alegria estar servindo ao Senhor. E ela diz que a alegria dela é que ela achou essa igreja, mas a alegria é nossa de ter a irmã Ramona como ovelha, como membro dessa igreja. Amém? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? Jonas capítulo 1. Versículo 1. Todos acharam? De pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Quero falar nessa noite sobre avivamento. Eu tinha certeza já que ia dar esse resultado da eleição. Deus já me mandou eu com a palavra pronta. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por que causa que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo a Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Yahvé, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso contra eles. Então clamaram a Yahvé e disseram: ah, Yahvé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo a Yahvé, e ofereceram sacrifícios a Yahvé, e fizeram votos. Deparou o Senhor com um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite. Traga uma revelação poderosa. Fale, Senhor, de uma forma que todos sejam ministrados, pois a tua palavra tem esse poder de falar com cada um individualmente. Eu peço que o Senhor fale com cada um nessa noite, que o Senhor ministre, Senhor, algo especial, que o Senhor ministre algo tremendo nessa noite, que os teus filhos, Senhor, sejam impactados pelo Senhor, sejam impactados, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia.
em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Eu quero falar nessa noite sobre alguns princípios que nos preparam para o avivamento. Amém? Eu disse que é chegado um novo tempo na nossa nação. Não estou dizendo isso porque eu creio que apareceu um Saltiteia Paneia, um Salvador do Egito, Salvador do mundo, como José, como Jesus. Não, mas eu creio nos sinais de Deus. Amém? E eu creio que é chegado um tempo de despertar, de um levantar de Deus nessa nação. E eu quero que nessa noite nós olhemos para essa história tão conhecida e que a gente consiga entender alguns princípios do avivamento de Deus. Primeiramente, preciso que você entenda o que é avivamento. Avivamento, querido, é trazer vida àquilo que está morrendo, ou aquilo que está morto. Avivamento é você restaurar aquilo que está em ruína. Avivamento é você trazer um novo tempo, um novo mover para aquilo que está paralisado. A igreja do Senhor Jesus passou por diversos avivamentos, inclusive o Brasil. Houve um grande avivamento pentecostal no Brasil que marcou a nossa nação. Houve avivamento nos Estados Unidos, houve avivamento em vários lugares. Houve avivamento em nível de nação, houve avivamento em nível de igreja mundial. Não é a igreja mundial do poder de Deus, é a igreja do Senhor. Amém? Houve avivamento em todo o tempo. Todos esses avivamentos foram um ativar de Deus por glória, por manifestação de poder. Houve um avivamento de milagre, de cura. E eu tenho orado, não só eu, como muitos homens e mulheres de Deus, tenho orado para que haja um avivamento que restaure a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Amém? E é esse avivamento que nós cremos que virá, um avivamento que restaurará a igreja, para que a igreja do Senhor volte. Eu estou falando aqui profeticamente, para que a igreja do Senhor volte nos caminhos do Senhor, para que a igreja do Senhor esteja firme na santidade do Senhor, no temor do Senhor. Amém? Não é de se espantar, queridos, o que está acontecendo com a igreja ou com o mundo no geral. A cada dia que passa nós temos visto a degradação do ser humano. Isso me preocupa muito, porque quando eu olho o meu tempo, eu lembro do tempo de Noé, onde as pessoas estavam sem nenhum compromisso com Deus, onde as pessoas não clamavam mais a Deus, onde as pessoas não temiam mais a Deus e praticavam todo e qualquer tipo de absurdo que nós possamos imaginar. Não diferente do que está acontecendo hoje. Mas naquele tempo havia uma lei do Senhor, e pela lei o Senhor operou o seu juízo. E aí, irmãos, eu olho para o nosso tempo e tenho me perguntado: o que fará Deus nesse tempo? Porque não é pelo fato de nós estarmos vivendo no tempo da graça, na dispensação da graça, que o juízo de Deus não é operado. A graça vem de uma palavra chamada misericórdia, vem de uma palavra grega, que diz tikevá, que quer dizer cordão longo. O mesmo nome que foi dado ao cordão que Raabe lançou nas muralhas de Jericó, que fez com que toda a casa dela fosse salva. Isso é o tikvá, é a misericórdia, é o cordão. Mas todo cordão tem um fim. A misericórdia de Deus sempre vem antes de alguma coisa, e a misericórdia do Senhor, ela vem sempre antes do juízo de Deus. Quando nós dizemos que estamos debaixo de uma graça, nós não podemos de forma alguma deixar de lado o juízo de Deus. O juízo de Deus sempre virá. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: o juízo de Deus sempre virá. Alguém diz assim que a juíza de Deus tarda, mas não falha. Não é verdade. Ela nem tarda e nem falha. Ela no tempo certo, no momento certo. Mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, tem dado tempo ao povo. Deus tem dado tempo à igreja, para que ela se levante e se reconcilie com o Senhor.
Hoje pela manhã nós estávamos estudando Apocalipse e eu falei um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Alguns teólogos e exegetas desse tempo têm dito que a igreja que nós estamos vendo hoje é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que possui muitos bens, muitas riquezas, que acha que está podendo, mas na verdade é pobre, é cega e está nua. E o Senhor diz para que nós busquemos nele o ouro puro refinado. O Senhor diz que nós temos que buscar nele o colírio para que nós possamos ver o que de fato está acontecendo e que nós tenhamos uma vestidura branca. É isso que nós estamos vivendo. Às vezes, irmãos, nós empolgados por um tempo, a gente quer apenas ser mimado. E aí então a gente vai começar a dizer que a gente é filho do rei, que a gente está tudo certo, a igreja é linda, maravilhosa, vamos crescer, vamos ganhar, vamos multiplicar, vamos fazer todo tipo de estratégia de crescimento, porque a igreja está bombando. Esses dias eu vi de um pastor dizendo que a reunião foi show. E não se espante, porque isso é o que está acontecendo no meio da igreja. Alguém pode dizer aí no seu banco, aí na sua cadeira: pastor, isso aí é para reunião de membros, não é para o culto de domingo. Não, essa palavra é para todos aqueles que querem andar com Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, não só no mundo, mas dentro da igreja. E nós precisamos urgentemente de um avivamento, para que todos não sejam pegos de surpresa. Amém? Quem está me entendendo? Eu tenho visto, queridos, jovens se perdendo. Eu tenho visto pessoas que estão na igreja, mas não conhecem nem sequer a Bíblia, que não sabem orar. Nós precisamos orar para que isso seja transformado. Pessoas, irmãos, que estão cantando nos altares, louvando a Deus, e estão praticando as maiores imoralidades. E eu não vou dizer que é no ministério A ou B. Aqui na nossa igreja local nunca aconteceu, mas a nossa denominação já teve casos de escândalos com imoralidades. Eu não vou apontar lá fora, eu vou dizer aqui dentro. Irmãos, e nós temos que parar para pensar qual o caminho que nós devemos seguir. E com esse pensamento eu quero que nós olhemos para a vida de Jonas. Amém? Se nós queremos chegar a algum lugar, se nós queremos uma transformação, nós precisamos entender que nós precisamos de avivamento. Se você não precisa de avivamento como igreja, você precisa entender que você precisa de avivamento pessoal. A gente precisa ser ativado. Como que eu sei que eu preciso de avivamento? Quando eu penso qual a minha motivação está aqui nessa noite. Quando eu sei que eu preciso de avivamento, é se a minha alegria está em estar na casa do Senhor, como diz Davi, ou se a minha alegria é estar fazendo qualquer outra coisa. E pelo que eu tenho visto, nós precisamos de um avivamento. Amém? Essa palavra não é doce, essa palavra é dura. Mas eu não tenho compromisso com a sua alegria, eu tenho compromisso com o Senhor. Amém? Se nós queremos chegar a algum lugar como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, a gente precisa aprender que a gente precisa de bússola e não de relógio. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: você precisa de bússola, não de relógio. Se você está num lugar perdido, que benefício traz a você um relógio? Se você está no meio de uma floresta, perdido, o que adianta você ter um relógio? O que ele vai te ser útil? Você vai ser um perdido, sabendo qual horário que você está. Quando você olhar no relógio e for 3 horas da tarde, você vai saber que 3 horas da tarde você estava perdido. Por que eu estou falando de bússola e de relógio? Porque a bússola ela te orienta, ela te dá um destino. O relógio ele fala do tempo. E eu faço uma crítica aqui, porque a igreja tem vivido muito o tempo. É tempo de colheita, é tempo de milagre, é tempo de cura. A igreja não precisa de tempo, a igreja precisa de destino. Eu vi um homem muito tímido aí. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: você precisa de destino e não de tempo.
Eu vivi muitos tempos. Tempo de ganhar, tempo de fazer, tempo de encher a igreja. Mas temos que parar, irmãos. Isso eu estou falando também para você como indivíduo, não só como membro de uma igreja, como membro do corpo de Cristo. Como indivíduo, a gente tem que parar, irmãos, de achar que a nossa vida tem que viver tempo de prosperidade, tempo de alegria, tempo de felicidade. E nós temos que entender para onde nós estamos indo, qual o nosso destino, para o que nós estamos vivendo. Tem gente que fica entusiasmado porque vai chegando no final do ano e está criando uma expectativa do ano vindouro. E a Rede Globo contribui. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou todo nanani. Ai, que bonito, pastor. Que ano que nós vamos? 2019? 2019, pastor, vai ser um novo ano. Não vai ser a mesma coisa. Nós temos que parar, irmãos, de viver que 2019 vai ser o ano da... Não, vai ser a mesma coisa. Quando a gente vive tempo, a gente quer apagar o velho para começar o novo. Mas Deus nunca trabalhou com ciclo de tempo, apagando o ciclo velho. Deus sempre trabalhou em ciclos, mas com um único destino. Deus é Deus de destino. Deus não é Deus que faz coisas diferentes sem saber o que está fazendo. Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquele dia em diante, Deus tinha um plano até a redenção de Jesus, e continua com um plano até hoje. É o mesmo plano. Amém? O que Jonas tem a ver com isso? Deus chama Jonas para ir pregar para uma cidade que tinha quase 1 milhão de pessoas. Nínive era uma megalópole, uma cidade gigantesca, uma das cidades mais importantes do tempo antigo. Pode pesquisar, uma cidade imensa, quase 1 milhão de pessoas estavam vivendo em Nínive. E o Senhor ainda diz para Jonas que tinha 100 e poucos mil, que não conseguia nem sequer diferir o que era uma mão direita e a mão esquerda. E Deus então levanta Jonas para ir pregar arrependimento a Nínive. E Jonas não quer. Jonas está querendo tomar suas próprias decisões. E quando você toma as suas próprias decisões, é você que arca com a responsabilidade. Amém? Diga assim, diga para a pessoa do outro lado, ou diga para você não ficar enchendo o saco desse que você já falou 2 vezes. Diz assim para ele: quando você toma as suas próprias decisões, quem paga o preço é você. Deus disse assim: Jonas, levanta e vai para Nínive. A Bíblia nem fala como que ele ia ir, mas como ele escolheu ir para Tarsis, ele pagou a própria passagem. Quando você toma as suas decisões, é você que tem que pagar. Aprenda isso. Quando Deus te chama, é por conta dele, mas quando é você que toma a decisão, é você que paga o preço. Jonas então pagou a passagem e foi para Tarsis. No meio do caminho há um vento impetuoso, atinge o navio que ele estava. E aí todo mundo começa a ficar desesperado, porque eles sabiam que antigamente o povo entendia o sobrenatural. Hoje a humanidade tenta explicar o sobrenatural, mas antigamente as pessoas entendiam mais o sobrenatural. E eles começam a entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E cada um foi clamando o seu Deus, e nada acontecia, até que acharam um homem dormindo. Tem muita gente aí, irmãos, que está no meio de uma tempestade, está no sono profundo, porque não entendeu o que é o mover de Deus. Está entendendo apenas a sua vontade. E quando você está na sua vontade, você não consegue entender o processo de Deus. Você acha que é loucura. Por que está tendo tempestade? Isso é do capeta. Era Deus que estava movendo a tempestade. Mas quando a gente está longe da vontade, dos propósitos de Deus, a gente cai num sono profundo, e a gente fica além daquilo que está acontecendo. Então acordam Jonas e diz: olha, por que você também não clama o seu Deus? E eles lançam sorte. Não sei o que eles fizeram, se foi no palitinho, não sei, mas caiu em cima de Jonas. E Jonas falou assim: verdadeiramente sou eu desobedeci o Deus Todo-Poderoso. Por isso que no lugar do Senhor eu falei Yavé.
Eu deixei o Deus Todo-Poderoso, eu não obedeci. E eles falam, então o que nós vamos fazer para esse mal acalmar? Ele diz assim, pega e me lança no mar. Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente sempre está andando na prancha. Amém? Diga assim para outra pessoa, pode ser o que está atrás também. Diga assim para ele, quando você não está ouvindo Deus, você sempre anda na prancha. Você sabe o que é andar na prancha, né? Os marinheiros colocavam a prancha e a pessoa tinha que ir andando até ela cair lá no mar. E eles então colocaram Jonas na prancha e lançaram ele no mar. Mais uma vez a misericórdia de Deus vem e um grande peixe. Ah, pastor, uma baleia? Não, não é baleia não, para que não é baleia. Baleia não é peixe. Um peixe, eu não sei se foi um pirarucu, um peixe grande, que cabia o Jonas todinho dentro. Engoliu, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá. Até que o Senhor fez ele causar azia no peixe. Um crente fora, pega a revelação aí. Um crente quando ele está fora, um crente quando está fora da voz de Deus, ele só dá azia. E Jonas deu até azia no peixe, e o peixe vomita Jonas. Imagina a cena, um homem sendo vomitado num peixe. Ali já começou um processo em Nínive. Um homem saiu da boca do peixe, um homem saiu na boca do peixe. E Deus então trata com ele, leva ele para um lugar com um sol escaldante. E ele começa a dizer, que sol é esse? Eu não aguento esse sol. E ele deita num lugar encostado, e Deus então faz crescer uma trepadeira que faz sombra para ele. E ele fica feliz, agora eu fiquei gostoso, agora está gostoso. A pessoa que está longe da presença de Deus, ele gosta de ser mimado, ele gosta de sombrinha e água fresca. Amém? Aquele que está longe do propósito de Deus, ele não quer correr risco, ele só quer sombra e água fresca. E Jonas estava feliz porque estava fazendo sombra. Deus foi lá, nasceu da terra um bichinho, picou a planta secou, queimou. Jonas era careca, queimou a careca. Quem anda no sol é careca e sabe quanto que dói. Eu acho, né? Dizem que é. É, França? Não, França não é, eu estou enganado. Ele disse que logo ele vai deixar de ser careca, vai fazer um implante, vai ficar. Seu Rafael também deve queimar aqui o coco. E aí, queimou e ele, que eu quero morrer porque queimou minha careca. E Deus falou assim, rapaz, você está sofrendo por causa de uma planta que morreu. Quanto mais eu estou sofrendo pelo povo que vai padecer sem me conhecer. E Jonas então se levanta a pregar. Amém? Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para tomar as nossas próprias decisões. Nós estamos aqui nessa terra para ser homens e mulheres de Deus que seja submisso à vontade de Deus. Ninguém consegue, irmãos, ser chamado a ser filho de Deus para andar usando a vida que você quer. Hoje eu estava em casa e aí meu telefone tocou cedo, 7h30, né, Cristina? Acho que foi 7h15. E aí, eu sempre deixo o telefone tocar mais de 3 vezes. Se você me liga, eu sempre deixo tocar, mas não vou atender na primeira. E aí, tocou. A hora que eu fui atender, caiu. Aí eu vi que era a irmã Cristina. Eu falei, o que será? A hora que eu chegar na igreja, eu retorno para ela. Mas aí ela mandou uma mensagem antes, eu retornei antes. E ela falou, pastor, tem uma pessoa aqui que está na última hora e precisa de uma oração. Eu falei, olha, irmã Cristina, eu estou indo para a igreja, mas dá tempo. Eu passo aí no hospital e oro. Um vizinho dela, que estava com câncer, estágio terminal. E aí eu fui lá orar. A pessoa estava indo embora. E só estava eu e um sobrinho e esse senhor que estava morrendo. E a hora que eu cheguei, falei para ele assim, eu vim falar de Jesus para você. E eu perguntei para o sobrinho, eu falei, está consciente? Ele falou assim, mais ou menos, não está falando. Não. Mas a hora que eu falei, vim falar de Jesus para você, ele abriu um olho grande para mim. Eu disse assim para ele, o senhor vai morrer. Eu já passei daquela fase que vamos orar por cura. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor vai morrer. Esse corpo vai para a terra, mas o Senhor me enviou aqui para salvar o teu espírito. Eu gostaria de falar para você de um Jesus que liberta o teu espírito do pecado, da morte, e te restaura. Basta o Senhor se arrepender dos pecados, reconhecer Ele como Senhor da sua vida, e Ele te salvará. E hoje,
ainda estará no paraíso com o Senhor. Aí eu orei: Senhor, recebe esse homem como teu filho. Aí eu vim para a igreja. 20 minutos ele foi embora. Amém? E eu me enchi de alegria, porque eu pude ser instrumento de Deus para salvar. Creio que foi salvo. Amém? Nós não estamos aqui nessa terra, irmãos, para correr para a nossa picanha, para o nosso filé mignon. Nós estamos aqui para ser usados por Deus, para ser alguém para salvar essa terra. Eu disse que hoje, por causa da eleição, Deus começou a agir, irmão, porque o diabo ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, e nós temos tendo a oportunidade como igreja do Senhor, pelo menos de uma liderança que se volta para a Bíblia, que se volta para o povo de Deus, e nós temos que agarrar agora essa oportunidade e resgatar essa nação, para colocar ela aos pés do Senhor Jesus. É chegado esse tempo. Mas você precisa entender que você tem que deixar o relógio e pegar a bússola, entender para onde você está indo, qual é o propósito da sua vida. Não pense você que Deus te criou para engordar. Pastor, eu tenho um chamado, eu vou ser rico. Aleluia. Por que você acha que Deus faz alguém rico? Para sustentar a obra. Ah, pastor, Deus disse que eu vou ser muito inteligente. Para que você acha que Deus quer te fazer inteligente, sábio? Para você fazer alguma coisa na obra. Irmãos, nós temos que parar, irmãos, com aquele discurso que a gente forma pessoas maravilhosas, ótimos. Eu tenho visto aí, irmãos, cursos de coaching dentro da igreja, ensinando como conquistar o seu futuro próspero na área profissional. Ah, irmãos, eu não tenho saco para isso. Nós temos que deixar o coach e ir para a Bíblia. Nós temos que formar um exército de homens e mulheres de Deus que resgata essa nação, que resgate essa terra. Sair fora, irmãos, da nossa vontade. Por que a igreja tem pagado o preço? Sabe por que Deus está começando a mudar, irmãos? Porque a gente começou a ver o mal eminente. O mal eminente. Porque enquanto ninguém viu o mal aqui nos olhos, tá, todo mundo deixa aí, pastor, deixa aí, isso aí, pastor, isso é uma ideiazinha que estão colocando nas escolas, pastor, isso aqui não tem importância. Mas agora, irmãos, a igreja, graças a Deus, se acordou, e agora nós temos que pegar essa onda, para que não torne apenas uma marola. Eu estou falando porque eu tenho propriedade, eu sou surfista. Quem nunca me viu pegando jacarezinho? Meu filho, meu cabelo era amarelo, de tanta praia. Eu fui ensinar o Gabriel, cadê? Tá ali. Eu com todo esse corpo aqui, peguei uma prancha e falei para ele: você quer pegar jacaré? Vou te ensinar. Você vê que o pastor ensina até a pessoa a pegar jacaré. E aí na primeira onda ele foi de barrigada e não saiu do lugar. Eu falei para ele: não é essa onda aí, não. Aí ele foi, agora dava. E ele pegava para ele, porque ele queria ir. Ele queria. Porque eu sou assim, irmãos. Eu pego lá no fundo e venho parar na areia. Aí ele pegava, capotava. E eu falei: não é essa onda. A hora que eu vi a onda certa, eu falava: vai, Gabriel. Aí até que ele foi a primeira vez. Pensa na alegria do menino. E ele com todo esse corpo, ele passou até na areia. A prancha foi quase lá no guarda-sol. Aí ele voltava. Eu já não tenho mais esse pique. Ele voltava e pegava de novo e voltava. Às vezes ele empolgava e queria naquelas marolas. Eu falei: não, isso aí é marola, vai passar rápido. Eu vou dizer para você, é uma grande onda. É uma grande onda que a gente tem que montar agora, irmãos, e vamos surfar. Amém? Entenda quem você é. Irmãos, eu não estou falando aqui que Deus não quer fazer milagre, que Deus não quer te abençoar. Ele quer fazer tudo isso, mas nós temos que restaurar o foco da igreja. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sabe por que Deus te chama de sal da terra?
Ai, pastor, eu ouvi uma ministração que fala que o sal dá sabor, a gente dá sabor ao mundo. Só se for para salgar mesmo. A igreja não é para dar sabor no mundo, não. O sal, no tempo que essa palavra foi escrita, ele tinha um outro significado. Ele conservava, ele não deixava as coisas apodrecerem. Não tinha geladeira naquela época. Então ele salgava o peixe e deixava pendurado. Quem é que já salgou carne? Peixe também? Duvido. Faz lá um para mim, traz. Salga um peixe de trás para mim ver. Estou brincando. Mas se sentiu desafiado. Não, o sal não deixa estragar. Irmãos, o mundo está aí padecendo. O inimigo, ele está bem fundamentado. Está bem fundamentado. Eu disse que eu sei de muita coisa porque eu tenho feito faculdade de história. E faculdade de história, se o cara não for cristão, firme na palavra, desvia. E o que eu vi de gente se perdendo no meio da faculdade, não era cristão não, gente normais que tinham relacionamentos. Eu vi uma moça na faculdade namorando um rapaz, tudo para ser um ótimo casamento, e com as filosofias destruiu a moça ficou feia, cabelo feio, largou do namorado, fumador de maconha. E é isso que eles querem fazer, acabar com a imagem. É isso que é a estratégia do inimigo. Com um discurso, querido, de que é para reaver os direitos das minorias. Eles destroem as minorias. Meu Jesus não era comunista, mas ele era o Senhor das minorias. O meu Jesus, quando ele veio, ele restaurou o ministério da mulher. O meu Jesus, quando ele veio, ele andava junto de viúvas. Meu Jesus, quando ele veio, ele restaurava aquelas mulheres que estavam sozinhas. O meu Jesus, quando ele veio, ele curou leproso, que era a minoria, que era deixada de lado. O inimigo, ele disfarça, querido, de que quer fazer o bem para destruir, para matar, para roubar. A coisa é terrível. E muitas vezes a igreja está como Jonas, deitada no seu porão. As igrejas viraram verdadeiros porões. A cúpula santa, ali, tem umas igrejas que eu não consigo nem entrar, porque é tanta santidade que eu não consigo entrar. Eu sou pecador. Mas na verdade é um porão de podridão, porque estão dormindo, não estão percebendo qual o destino de Deus. Deus tem um destino, amém? Diga para a pessoa que está do lado, nós precisamos conferir a nossa bússola. Diga para a pessoa que está do lado, e essa bússola não é uma bússola do grupo, é individual. Jonas era contemporâneo de Amós. Inclusive, a gente pega a Bíblia, quando a gente não tem muito contato com a Bíblia, a gente acha que a Bíblia tem algumas instâncias que na verdade não tem. Jonas, por exemplo, foi o sucessor de Eliseu. Ele foi um sucessor de Eliseu. Ele era contemporâneo de Amós, de Obadias. Tinha outros profetas, não tinha apenas Jonas. Mas Deus chega para Jonas. Deus quer te levantar para um propósito. Deus não te chamou para sentar na cadeira e ficar o dia inteiro aprendendo. Hoje você vem no culto para aprender, amanhã aprender. Não, Deus quer te formar para um propósito. Para você fazer alguma coisa, para você interceder, para você orar, para você resgatar os perdidos, para você financiar a obra. Deus te chamou. E Ele chamou você. E você tem que entender qual é o teu propósito. Sabe por que as pessoas os crentes estão insaciáveis? Porque eu tenho visto crentes insaciáveis. Nunca está contente com nada. Quando Deus dá a casa, Ele quer uma casa maior. Quando Deus dá um carro, Ele quer um carro melhor. Quando Deus dá uma esposa, Ele queria uma esposa melhor. Porque os crentes não estão no propósito que Deus chamou.
Quando você está no centro da vontade de Deus, você entende e se contenta. A maior dádiva do propósito de Deus é contentamento. Contentamento é o maior ministério de Deus da tua vida. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está com contentamento, você não fica ansioso. Ainda que te falte algumas coisas, você está contente com aquilo que Deus tem feito. A gente só não tem contentamento quando a gente está na nossa vontade. E aí, irmãos, não tenta apaziguar a tempestade, porque aqueles que estão fora da vontade de Deus, você está entendendo? Aqueles que estão fora da vontade de Deus não tem como apaziguar a tempestade. Você tem que achar. Tem muita gente querendo que a gente ore para apaziguar a tempestade. Eu gostaria de dizer para você, não adianta a oração. É você que tem que alinhar o seu propósito. Enquanto você não alinhar o propósito, a tempestade não cessa. Amém? Ai, pastor, graças a Deus, eu vou agora descer desse barco que vai para Tarsis e vou pegar o barco que vai para Nínive. Não. Você saiu fora do propósito. Deus quer te levar lá para a boca do peixe. Quer tratar com você. Lembra que eu falei da misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus não impede o tratar de Deus. Você tem que ser tratado. Você tem que ser tratado. Deus te leva lá para a boca do peixe para você ficar 3 dias e 3 noites lá. Tem muita gente que está na boca do peixe e não está entendendo por que está na boca do peixe. Eu gostaria de dizer para você que Deus está tratando contigo. Posso ouvir um amém? Deus está tratando, Deus pode estar tratando com você. Amém? Você tem um propósito de Deus. Aliás, Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Deus está dizendo, vá para Nínive. E você está indo? Hoje, para onde você está indo? Você está tomando suas próprias decisões? A decisão, quando você toma, você tem que pagar. Às vezes está caro. Quando você está no propósito de Deus, o propósito de Deus, você flui no propósito. Amém? A gente flui. É Deus que vai fazendo. Eu tenho visto muita gente, inclusive amigos, colegas de profissão, como posso dizer, né? Se pastor é profissão regulamentado. Muitos colegas de profissão frustrados porque eles querem ser o Márcio Valadão. Porque eles querem ser como o Valdemiro Santiago. Mas esses camaradas, eles têm marqueteiro. É um marketing. Tem alguém para responder às redes sociais. Tem alguém para divulgar imagem, para contratar propaganda, para pagar rede de televisão. A gente não pode querer, irmãos, evidência humana. A gente tem que se entregar ao propósito de Deus, e no tempo certo Deus estabelecerá. Amém? Tem muitos ministérios por aí que estão sendo erguidos antes do tempo. Quem já comeu uma fruta madura do pé? E quem já comeu uma fruta que foi madura forçada? Quem já experimentou comer um mamão, quando você tira ele amarelinho do pé? Às vezes o passarinho até bicou, e aquele mamão que você enche de risco, passa no jornal e coloca no forno. É ruim, fica aguado. Mas aquele que madurou no pé é doce. Deixa Deus fazer no tempo dele. Quando você está no propósito de Deus, você entende o tempo de Deus. E não fica preocupado quando, mas deixa Deus agir. Amém? A bússola sempre tem uma direção. Deus sempre tem um propósito para você. Seja quem aqui já usou uma bússola? Ninguém? Ah, já, o irmão João já. Mas alguém usou uma bússola? O outro irmão, os Joãos, eles gostam de bússola. A bússola, ela não te orienta para onde você quer. Você não fala assim para a bússola, bússola, eu quero ir para... Não. A bússola, ela é por ímã. E o ímã sempre direciona para o norte. E aí, quando você pega a bússola, ela te orienta para o norte.
E quando você tem um norte, você sabe quais são os outros destinos. Ela não vai te orientar os outros, ela vai te orientar apenas um destino. A bússola de Deus sempre vai mostrar o destino de Deus para você. Por isso que você precisa de uma bússola. Amém? Pra você entender para onde que é que você está indo. Para onde que é que você está indo. A Bíblia diz assim que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o norte, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Às vezes você está querendo procurar outro destino, você está querendo as coisas, mas Deus não mandou você buscar as coisas, é para você buscar o reino. As coisas é Ele que dá, você não precisa correr atrás. Meu irmão, Deus sustenta, Deus provê. Não vale a pena sair fora dos princípios da palavra. Quando eu estou falando aqui, sair fora do reino, tem gente que fala assim: ai não, pastor, eu nunca vou desviar. Não, pastor, eu nunca vou deixar de ir na igreja. Eu estou falando isso aí raso. Vir na igreja, isso aí é uma coisinha tão pequena. Eu estou falando de viver do reino, irmãos. De você não negociar a sua promessa, como fez Nabote. Nabote tinha uma terrinha, uma chacrinha do lado do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe olhou a casinha, a chacrinha tão bonitinha de Nabote e disse assim: ah, eu quero. É igual Satanás, irmãos. Ele tem tanta coisa, mas ele deseja aquilo que a gente tem. E o Acabe então quis tomar e pagar pelo preço que Nabote quisesse pedir. E Nabote disse: eu não vendo, eu não negocio. Nabote morreu, mas não negociou a sua herança. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja, mas está negociando com a prostituição, está negociando com o adultério, está negociando com a fornicação, e estão achando que isso é natural. Eu fico imaginando hoje, se no meu tempo, um moço ser virgem na igreja era motivo de graça. Eu fico imaginando hoje, não existe, é zero isso. E as pessoas, irmão, não é um problema isso acontecer, porque o pecado ele está aí, jaz à porta. Mas o problema é a gente naturalizar o pecado. É naturalizar, é quando o pecado não causa mais espanto. E aí, irmãos, a gente vê vários tipos de desculpa. A pessoa pega, ai, mas Jesus perdoou a prostituta, eu te perdoo. Mas a prostituta não tinha conhecimento, e quando ela foi dispensada, Jesus disse assim: você vai, mas você não peca mais. Isso não é para os santos, isso é para o ímpio. A misericórdia que Jesus teve com a prostituta é para o ímpio, não é para quem está dentro da igreja. Para quem está dentro da igreja, a ordem é: não peques. Mas as pessoas estão negociando porque, ai, Deus vai me passar a mão. Ele não vai, o juiz de Deus virá. Davi cometeu o mesmo pecado que a mulher adúltera. Davi quase morreu. Cuidado para você interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. A prostituta não conhecia Jesus. A partir do momento que ela conheceu Jesus, Jesus disse: vai, não peques mais. Davi conhecia Deus. E quando Davi teve adultério com Betseba, ele ficou 3 dias sem comer. O homem quase morreu. Ele teve que cair no pó para ele poder ser salvo, para ele poder ser liberto. E mesmo assim, o juízo de Deus veio. E sabe o que Davi fez? Senhor, não faça com que meu filho pague o preço. Mas Deus cobrou. O preço foi pago. Cuidado se achar que com a prostituta foi embora sem nenhum prejuízo. Você também pode pecar e não vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Vai ter. Vou dizer o que eu ouvi um pastor falando. Alguém vai dizer assim: pastor, mas Deus é amor. Deus é amor e Deus é justiça. Deus, ele não pode ser injusto. Se ele disse que haveria o juízo, vai haver o juízo. A Bíblia diz que Davi era amado do Senhor. Mesmo assim Deus operou juízo na vida de Davi. Eu gostaria de lembrar você que Ananias e Safira não foi no tempo da lei, foi no tempo da graça. Eles caíram mortos no templo, porque negligenciaram a palavra. Eles roubaram a Deus na oferta, e eles caíram mortos. Cuidado.
para você não negociar com o pecado. Não negocie com o ímpio. O que eles querem é roubar a tua herança. É roubar a tua herança. Amém, querido? A bússola aponta para um propósito. O propósito de Deus. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu continuo depois, porque eu quero orar com você hoje. Eu não sei o que estão fazendo os outros ministérios, mas eu quero que a gente se levante e que a gente ore para que Deus estabeleça uma mudança em nós. Não me interessa o que faz a igreja batista, o que faz a presbiteriana, não me interessa, mas a comunidade renovada será um ministério que clama a Deus por misericórdia e arrependimento. Em nome de Jesus. Eu já passei por uma dificuldade aqui na igreja. Às vezes você chegou aqui e você acha que essa igreja nunca teve problema. Já. Essa igreja nasceu com uma dificuldade. A liderança da igreja cometeu pecado. Escancaram, porque eu não tenho nada a esconder. Quem que tiver dúvida pode me procurar. A liderança, quando iniciou, era um missionário que iniciou esse ministério aqui, e eu vim junto com ele. Eu não conhecia ele, mas eu vim porque ele veio para abrir o trabalho. Ele fez algumas coisas erradas aqui. O que muitos fariam é apagar, passar uma borracha em cima e dizer: isso aqui é invenção, não aconteceu nada. A gente, usado por Deus, quando a gente soube do problema, a gente veio diante da igreja e pediu perdão. Perdão pelos pecados, perdão pelas mentiras, perdão pelos enganos. E quem está aqui mais tempo sabe quando eu fiz isso no culto. Eu fiz isso num culto de domingo. Tinha visitante, tinha um monte de gente. E isso que nos trouxe até aqui. E a gente tem aquela marca, mas é uma marca que é uma cicatriz, não uma ferida. E é isso que eu quero que se levante aqui, uma igreja que seja verdadeira. A gente não é perfeito. O Ministério Comunidade Renovada não é perfeito. A gente tem falhas, a gente tem erro, mas que a gente não vai encobrir o pecado. A gente não vai encobrir o pecado. Amém? A gente não vai encobrir o pecado. E nós vamos orar para que Deus revele. Se houver o pecado, para que Deus, quando houver, Deus revele. E a gente não vai passar mão na cabeça, a gente vai tratar. Amém? Como a gente sempre fez. Porque eu creio que é assim que Deus quer fazer com a sua igreja. Eu não posso aqui falar de avivamento se não começar por nós. Eu quero que o avivamento, se ninguém tem orado por um avivamento, eu quero que o avivamento de misericórdia, aliás, com o avivamento de restauração de pecado, de santidade, comece na comunidade renovada. Amém? Aqui a gente é humilde o suficiente para aceitar a correção, para aceitar o milagre de libertação. Amém? Quero orar por você, para que Deus mostre qual o teu propósito. Para que Ele te colocou nesse lugar? Para que Ele te chamou? Uma coisa eu tenho certeza, não foi para você apenas engordar. Deus te chamou porque Ele tem algo muito maior na tua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Pastor, o senhor lembrou que houve um problema na igreja lá em 2008. O senhor tem que deixar a coisa esquecer. Não. Raabe foi a mulher abençoada. E lá no final da vida dela estava lá Raabe, a meretriz. O erro dela estava lá ainda.
o erro que é cometido, a gente tem que olhar sempre para ele, para que não cometa mais. Amém? E eu sempre orei para Deus, para que o erro que foi cometido não fosse apagado da minha mente. A gente pagou um preço alto. Preço alto. Mas se não fosse assim, Deus não estaria nos abençoando como Ele está. Amém? Só para você ter uma noção, às vezes você olha essa igreja, acha essa igreja com poucas pessoas, mas nenhuma igreja Nova Andradina, agora eu tenho que fazer a minha propaganda, nenhuma igreja em Nova Andradina, com a quantidade de pessoas que a gente tem um templo próprio. Pode procurar, vasculha lá, mostra para mim. Porque até aqui, enquanto eu estiver aqui, em nome de Jesus, a gente não negocia a promessa, a gente não negocia a herança, a gente não negocia o evangelho, a gente não faz evangelho de barganha, em nome de Jesus. Amém? Isso não é para orgulho não, isso é para a gente estar firme na presença do Senhor. Você que está começando os caminhos do Senhor agora, não adianta eu dizer para você, continue desse jeito que você está, que você vai, uma hora vai mudar. Não, mude agora. Ande no Senhor, passa a ser um homem de Deus, passa a ser mulher de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, começa a mudar a sua vida. Peça para Deus te colocar na direção correta. Sai fora de Tarsis, vai para Nínive, porque esse é teu lugar. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, para que o Senhor derrame graça, Senhor, sobre nós. Pai, eu não sei o que está fazendo outros ministérios nesta hora, mas nós, Senhor, como ministério, comunidade renovada, nós nos colocamos na brecha e pedimos, Senhor, faça um avivamento. Venha com o teu avivamento, Senhor, na nossa nação. Venha, Senhor, com o avivamento da nossa cidade. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai. Derrame graça, misericórdia, alinhamento, direção, propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, nós já vamos encerrar. Coloque um gasofilaço aqui para mim. Fala agora com o povo abençoador. Como a gente é pessoas que abre, faz tudo nas claras aqui, eu gostaria de, antes de nós tirarmos os dízimos da oferta, eu quero fazer uma semeadura aqui hoje. Ai, pastor, o senhor nunca fez isso? Fiz já, que você não lembra. É que eu faço de vez em quando. Eu preciso de uma semeadura na salinha das crianças. A gente está em fase de respaldo. Até aqui a gente fez com aquilo que a gente tinha. A gente tem ainda para terminar, tem telha. O que mais que a gente tem? A telha, né? Tem a telha para fechar isso. Até aí nós temos a telha, não temos a madeira, não temos, a telha a gente tem. A gente não tem madeira, a gente não tem areia para reboco, a gente não tem cimento para reboco, a gente não tem cal para reboco, a gente não tem pedra para contrapiso, a gente não tem areia para contrapiso, a gente não tem cimento para contrapiso, a gente não tem coisa para fiação elétrica, a gente não tem. Aí depois entra um monte de coisa, entra forro, entra ar-condicionado. O povo que falou amém, cadê o povo do amém aqui? Estão aqui ainda, amém? Então a gente precisa, eu preciso e quero levantar aqui uma semeadura. Pastor, o senhor me pegou desprevenido. Não tem problema. Essa semeadura será feita domingo que vem. Olha que benção. Nós vamos fazer uma semeadura para a salinha. Coloca durante essa semana um propósito. Eu não vou fazer leilão de oferta aqui. Quem dá 10, quem dá 20. Não. Você vai simplesmente, você que se sentiu desafiado a ofertar para a salinha, você vai pegar um envelope lá e vai colocar sua oferta. Se quiser colocar seu nome, coloque para a gente orar. Se não, a gente vai orar com o envelope de forma simbólica, de qualquer jeito. Coloca a sua oferta, amém? Aquilo que Deus propôs no seu coração. Pastor, eu não senti de semear na salinha. Eu não semei. Eu tenho semeado em outra coisa, pastor, na igreja, para
ter a igreja, a casa de Deus. Amém. A colheita que eu vou... A semeadura, aliás. Já estou falando de colheita, como Deus é bom. Já está vindo a colheita antes da semeadura. A semeadura que eu quero lançar domingo é em prol da salinha, tá? Por isso que você precisa colocar aqui no envelope que é para a salinha, para a gente não misturar as coisas. Amém? Pastor, eu quero fazer hoje. Ô, glória. Você vai pegar um envelope ali depois e faz hoje. Glória a Deus. Deus fez tanto milagre na construção, foi desse jeito. Na construção da parte de cá, que acabou, né? Tem muita coisa pra gente fazer. Tem inclusive essa parede aqui para rebocar. Vocês viram que judiação, ó? Manchou toda a nossa tinta aqui. Às vezes é pra gente pintar de novo, né? Quem sabe? Então a gente tem que rebocar isso aqui. Tem a frente pra gente fazer. Passar uma... Como chama aquele negócio que eu falei que eu queria? Não é grafiato, não. Aquele negócio mais bonito, brilhoso. Cristalino. Eu quero passar um cristalino ali, um negócio que brilha assim. A gente é metido aqui. E para fazer isso daí é caro. Então a gente precisa terminar a igreja, deixar o escritório do pastor bonitinho, o pastor atender as pessoas, né? Para dar os puxão de orelha às vezes lá dentro. Se der para puxar a orelha com um ar climatizado ali, é melhor ainda. Que aí o caboclo não sua. Então Deus a gente vai ter o escritório bonitinho, a salinha das crianças ajeitada, a gente vai poder tirar os entulhos, tem uns negócios lá da igreja, toda a igreja tem umas coisas. As nossas coisas da igreja estão lá naquele outro banheiro, então a gente vai tirar e colocar numa dispensinha que a gente está fazendo ali, para ficar banheiro masculino e feminino. A gente vai tirar aquelas caixinhas, colocar válvula hidra, ajeitar o banheiro, falta colocar revestimento no banheiro. A gente quer fazer tudo isso aí. Fechar aqui, fazer um paredão aqui, fechar lá em cima. A telha daqui de cima vai encontrar com a telha de baixo, vai ser colocada uma calha, ninguém vai tomar chuva quando ir para o banheiro, passar ali. Tudo isso está tudo no script. Mas a gente precisa do milagre. Amém? Inclusive, eu não vou fazer igual o tabernáculo não. Gente, quem for dar para a salinha, chega, dá para a salinha, não. Se for ofertar para a salinha, pastor, vai ter tanta oferta que vai dar para fazer a salinha e fazer as outras. A gente vai fazendo as outras coisas. Amém? Glória a Deus. Não vou nem precisar chegar aqui e falar, você chega de oferta, não. Pode mandar. A gente vai usar na obra, no reino de Deus. Amém? A gente quer colocar, irmãos, está calor, a gente quer colocar 2 máquinas de ar-condicionado aqui, de 60 mil BTUs, para dar uma leve climatizada aí, uns 16, 17 graus, pelo menos, para o pastor não suar. Estou brincando, é demais 17 graus, né? Mas a gente quer ajeitar tudo. Tem parte de som, que esse som já é velho, a gente precisa melhorar. Às vezes fica ruim para os irmãos. Tem muita coisa. A gente quer deixar a igreja bonita, mas é muita coisa. Mas por enquanto eu quero levantar para domingo que vem uma semeadura para a salinha. Amém? A obra não para. Pastor, para que tudo isso? Você pode ter certeza que isso aqui não é para império próprio. Isso aqui é para investimento. A gente tem um projeto com crianças que a gente quer fazer. Para isso a gente tem que ter alguns lugares para a gente poder fazer. Amém? Aí ao devagar a gente vai fazendo. Tem um projeto com as moças aqui. Estão sendo ministrados pela Rose aqui, e estão trabalhando na dança profética. Então Deus vai abençoando, vai dando graça, e a função aqui é almas para Jesus. Ganhar apenas não, instruí-las no caminho do Senhor. Amém? A nossa ideia também é fazer escola bíblica para criança, enquanto os pais ficam aqui, porque crianças elas vêm, viu? Se a gente chegar para uma criança e falar assim, vem para a escola bíblica, elas vêm, porque os adultos não vêm não. Não vem, eu sei que não vem. Aí depois fica aí cheio de dúvida quando ficar na tribulação. Ó o peso, hein? Mas aí a gente quer fazer uma salinha para as crianças, né? Aí quando o Luiz e a Luana tiver o bebezinho, a criança vai para lá, os dois vêm para cá. Amém? A falar nisso, em nome de Jesus, que Deus abre as madres aí, que tenha muitos filhos, em nome de Jesus. Eu já comecei os meus, só falta 3 agora. Só falta 3. Camilo e Leandro vai ter uns 3 também. Noemi e o Franz vai ter no mínimo mais uns 4, 5 filhos. Irmã Ramona, fala assim nessa igreja, fala assim: as mães dessa igreja recebem a unção de ser mãe. Amém. Ela teve 11 filhos, tá?
Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos. E aqueles que também estão achando que já acabou, já criou os filhos, que Deus traga uma vida nova, em nome de Jesus. A gente tem um exemplo aqui na igreja, a irmã Maria e o seu Rafael. Seu Rafael, quantos anos o senhor tinha quando veio a Gabriele? Quantos anos? – 54 anos veio o rebento. Veio um rebento novo. O João só parou porque ele largou da mulher dele, mas senão já estaria uns... Já chega, né, João? Então, queridos, nós... tem que ter filho para isso aí também, né? Para cuidar da gente, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar para aqueles que vão ofertar, para aqueles que vão dizimar. Pega o dízimo, oferta na tua mão, para a gente orar com você. Eu já vou orar abençoando sua vida. Creio que você terá uma semana de bênção, de vitória, de prosperidade. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, pela manifestação do seu poder aqui. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou. O Senhor derramou graça. Eu peço agora, Senhor, sobre a vida daqueles que vão dizimar, ofertar. Abençoe, prospere, repreenda o espírito devorador. Dê entendimento, Senhor, financeiro para o teu povo. Abre as portas, Deus. Derrame graça em nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoe a semana dos teus filhos, que seja uma semana de portas abertas, de conquistas, de vitórias, Pai. E nós cremos que é chegado um novo tempo, e nós te louvamos porque um novo tempo, e eu creio, Senhor, que será um novo tempo de restauração da moral, da família, Senhor, dos princípios cristãos. Eu creio, e eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Quem trouxe o dízimo oferta, coloque aqui, o Gabriel vai te ungir. E vamos encerrando, cumprimentando o irmão, a irmã com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Semana de vitória.